Patriota, explica aí pra gente essa lei do Código de Trânsito Brasileiro, como é que funciona? Oi, Mário, de volta aqui no Manhã Cidade, né? A chamada penalidade de advertência por escrito teve algumas mudanças recentes e a gente vai explicar tudo agora para você que está acompanhando aqui a nossa programação com o Gleidson Mendes, que é especialista em trânsito. Gleidson, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Quais foram as principais novidades envolvendo essa regra? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Há algum tempo nós tivemos uma mudança em relação à aplicação da penalidade de advertência por escrito, que antes existiam uns critérios um tanto mais rigorosos para aplicação, que era o fato do condutor não ter cometido nenhuma infração de natureza leve ou média nos últimos 12 meses, não ter sido reincidente no cometimento dessa mesma infração, e aí dependia da análise da autoridade de trânsito para saber se aplicaria ou não. Com a mudança, como é que fica a regra atualmente? Se o condutor tiver cometido uma infração de natureza leve ou média e não tiver cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses, nesse caso deve ser aplicada a penalidade de advertência por escrito. Exemplo: excesso de velocidade em até 20% além do permitido. De repente a máxima no trecho é 50 km por hora, esse condutor passou a 55. Então nesse caso é uma infração de natureza média. Se ele não tiver cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses, deve ser aplicada a penalidade de advertência por escrito. E essa penalidade sendo aplicada, nós não temos pontuação nem valor de multa a ser pago nessa situação. Se mesmo assim, um exemplo, né, a multa chegar para esse condutor, ele pode recorrer, procura aí os órgãos competentes para reverter isso? Como funciona? Sim, na hipótese de um órgão de trânsito ignorar isso, porque o condutor não precisa mais solicitar, como precisava anteriormente, mas na hipótese de um órgão ignorar, estando presentes os requisitos para se aplicar a penalidade de advertência por escrito, então nesse caso a multa aplicada ela é nula. Nós temos inclusive uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que é a resolução número 918 de 2022, que estabelece isso. Sendo aplicada a penalidade de multa, quando estiverem presentes os requisitos para se aplicar a advertência por escrito, a multa é nula. Então cabe ao condutor solicitar ao próprio órgão autuador que anule a multa aplicada, considerando que a advertência deveria ter sido aplicada. Uma forma de educar esse condutor que não comete infrações constantemente no trânsito, né, Gleidson? Deixando de lado também a forma mais punitiva, né? Sim, são infrações teoricamente mais brandas, né? Fatos que são praticados ali no trânsito que não colocam tanto em risco a segurança viária. Então existe essa possibilidade de advertência. E tem caso ainda, curiosamente, de órgão de trânsito, mesmo com a norma em vigor, a alteração em vigor já há algum tempo, que continua sem aplicar a advertência de forma automática, né? Precisando que o condutor faça essa solicitação para que a advertência seja aplicada. Então, em situações assim, cabe ao condutor fazer valer seu direito nesse caso. Existem órgãos de trânsito ainda que é preciso que o condutor ingresse com algum tipo de requerimento ou até mesmo compareça ao órgão que lhe multou ou não? Lamentavelmente, sim. Mesmo a lei estando em vigor, ainda tem órgão de trânsito que deixa de cumprir essa previsão legal. E em casos assim, como é direito do condutor, é direito do cidadão, cabe ele solicitar ao órgão e pedir que a multa seja anulada, porque a multa sendo aplicada, quando estiverem presentes os requisitos para aplicação da penalidade de advertência por escrito, ela é considerada nula. Quando o condutor começa a praticar, né, algumas atitudes no trânsito que gerem infrações, essa regra já não atende, né? Ele já não é beneficiado, né? Exatamente. Na hipótese de, nos últimos 12 meses, ele ter cometido alguma outra infração de qualquer natureza, exemplo, o condutor avançou um sinal vermelho do semáforo, que aqui em Caruaru tivemos casos recentes de condutores autuados por avanço de sinal vermelho com a implantação da fiscalização eletrônica. Então, nessa hipótese, se o condutor já tiver cometido essa infração, então se ele vier a cometer uma nova infração, que seja de natureza leve ou média, e nesse caso não vai ser aplicada a advertência por escrito, justamente pelo fato dele anteriormente ter cometido uma outra infração. Então, como ele cometeu essa outra infração, não faz jus a esse benefício. Perfeito, obrigado pelas informações, Gleidson Mendes, especialista em trânsito, tirando para a gente aqui as dúvidas sobre a penalidade de advertência por escrito. Mário, eu volto com você. Valeu, Patriota, obrigado aí pelas informações. Então